Sejam bem-vindos, bem-vinda Rania Mendes. Daqui a pouco vamos iniciar a nossa live. Hoje eu vou falar sobre família. Vamos esperar a turma entrar. E daqui a pouco começamos a falar sobre família. Quarto dia da nossa imersão. Quarto dia de live consecutiva, quarta hora de imersão. E tem sido muito proveitoso. Tem abençoado muitas vidas. Seja bem-vindo, Samuel Santos. Bem-vindo. Vamos subir nossa live, vamos enviar ela aí para alguém. Vamos clicar no aviãozinho. Bem-vindo, todo mundo bem-vindo. Hoje nosso tema é importantíssimo, gente. Família, tá bom? Fica conosco nessa live aqui que você vai entender um conceito de família. Nós vamos imergir nessa questão aqui de família. Betânia, seja bem-vindo. Rafaela, seja bem-vindas. Bem-vindas. Hoje é sobre família. Vamos dar uma continuidade naquele bate-papo de ontem sobre masculinidade, sobre feminilidade. Partir daquilo que a gente começou a entender ontem e vai partir para uma área familiar. Nós vamos entender a importância gerada através da família. Essa imersão é para a gente lembrar para você o quão importante é funcionar, uma família funcional. E como é que a família se torna uma família funcional? A partir daquilo que eu sou. Então vai chamando todo mundo, chama todo mundo, porque vai ser extraordinário, hein? Tem sido muito bom. Desde já agradeço todo mundo que está participando da nossa imersão conosco aí, todos os dias. Hoje é o quarto dia. Falamos sobre identidade no primeiro dia e propósito, falamos sobre pecado e redenção, falamos ontem sobre masculinidade e feminilidade, e hoje vamos falar sobre família. Abaixa agora, Rania. Orem por mim e minha família, estamos passando por um processo muito difícil. Amém? Vamos orar, Rafaela. Vamos orar pela sua família, amém? Deus não controla. Deus é um Deus que abençoa famílias. Daqui a pouco eu desligo o som aqui e a gente começa o bate-papo. Jackson Hélio, seja bem-vindo, meu amigo. Presbítero Jardel, seja bem-vindo. Boa noite, Mônica Santos. Pronto. Baixei. É só pra dar uma acordada em vocês. Tô aqui à base do café para funcionar hoje, para falar sobre família. Vamos lá. Faz o seguinte, você que já entrou, que já tá na live, clica nesse bendito aviãozinho aqui, ó. Clica nesse aviãozinho aqui. Manda aí para uns 10 amigos a sua linha, chama geral para participar aqui da live, porque hoje a imersão é sobre família. Hoje a nossa imersão, a gente vai mudar o nosso conceito disso que tem sido distorcido aí, que é a base familiar. Tá bom? E a gente, consequentemente, dá continuidade de falar sobre aquele bate-papo de ontem, masculinidade e feminilidade. Ontem estava bom, o tempo passou que a gente nem viu. E aí, dando continuidade a esse bate-papo, a gente entra na questão familiar. Você já está pronto? Eu já estou pronto. Vamos iniciar? Coloquei meu cronômetro aqui para não perder. Tem 4 minutos que a gente já está aí online. E a gente vai entrar. Fica chato porque algumas pessoas entram depois e aí perde o meio da conversa. Mas vamos lá, vamos entrar. Sejam bem-vindos. Vamos entrar para que as pessoas entendam. Família. Primeiro, vamos entender o que é isso aqui. Gente, você que está aqui está participando da imersão. O que é essa imersão? Essa imersão é para trazer para você um conceito muito mais profundo de vida, de autoconhecimento. E nós falamos aqui no primeiro dia, identidade e propósito, falamos muito sobre isso, explicamos sobre essa questão, o quanto que é importante você gerar identidade e você viver o teu propósito. Falamos sobre redenção e pecado, a proposta redentiva de Cristo, vencendo o pecado, para ser aquilo que a minha identidade diz que eu sou e cumprir o meu propósito. Aí a gente falou ontem sobre masculinidade e sobre feminilidade, falar um pouco devagar, a gente não está correndo? E aí a gente falou ontem sobre masculinidade e sobre feminilidade. Exercendo essa masculinidade e essa feminilidade em Cristo, o homem, a mulher de Deus, vivendo o propósito de Deus. E esse homem, essa mulher de Deus, que vive o propósito de Deus, ele precisa constituir uma família de Deus. Uma família que glorifica a Deus. Vamos lá.
Primeira coisa, e que todo mundo sabe, a família, tudo funciona a partir de como a família funciona, tá? Se a família vai mal, tudo vai mal. Sociedade, igreja, por consequentemente tudo. Você, pessoalmente, se alguém falou aqui, olha pela minha família que a gente está passando um momento difícil. Se a tua família vai mal, tudo a partir daquilo que você está inserido vai mal também. Se você não entende um conceito fundamental de como a tua família precisa funcionar, porque toda família tem seus problemas, tem suas adversidades, tem seus momentos difíceis, mas isso não quer dizer que a família por si completa não presta, não. Vamos lá. Quando eu descubro minha identidade, cumpro o meu propósito, entendo a proposta da redenção e vivo, venço o pecado e exerço, no meu caso o homem, a masculinidade, no caso você mulher, a feminilidade bíblica, eu cumpro a minha missão na família. Família é uma missão, gente. Vamos lá. Se a tua família vai mal, tudo a partir de você vai mal. Tua casa, a tua vida pessoal, tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus. Se tu não tá bem no quesito familiar, você não vai estar bem em nenhum outro lugar. Então isso aqui é muito fundamental. Por que a família é a célula máter da sociedade? Porque tudo funciona a partir dela. Então, quando nós olhamos, a gente critica a sociedade, né? A gente liga o jornal e critica a sociedade, critica a criminalidade, critica os problemas sociais, critica a igreja, critica tudo. Só que a gente olha para os problemas e esquece de olhar o efeito, a causa desse problema, que é a família. Se a família no seio, se em casa não funciona, na rua não vai funcionar. E a família, ela precisa, como eu falei de redenção, a família ela precisa receber uma redenção em Cristo para ser aquilo que ela foi chamada. Por quê? Porque Deus, ele é o Deus que abençoa a família. Deus é o Deus que abençoa a família. Olha, observe. Para Noé, ele disse, Noé, entra na arca, tu e a tua família. Para Abraão, ele disse, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a proposta de Deus é abençoar a tua casa, irmão. A proposta de Deus é abençoar a tua família. Pastor, se a proposta de Deus é abençoar a minha família, por que a minha família é um caos? Por que a minha família só tem problema? Por que a minha família está imersa em problema? Vamos entender isso aqui. Para que a tua família funcione, irmão, de forma redentiva, na redenção, em Cristo, ela precisa cumprir os princípios de Cristo. A nossa vida, ela é pautada em princípios. A família é antecessora à sociedade, Jardel falou. Se a sociedade vai ruim, é porque a família está ruim. E se tem uma coisa que essa pandemia serviu, foi para mostrar que muitas famílias não estavam bem, gente. Divórcio aumentando, divórcio na terceira idade aumentando, briga conjugal, denúncia contra marido agressor, crimes sexuais. Isso é resultado, não é que isso apareceu do dia para a noite, gente. Isso não aconteceu ontem, isso não começou a acontecer ontem. Isso é algo que já vinha acontecendo e que subiu em meio a essa pandemia. Porque em meio a essa situação, tudo isso veio à tona. Aquilo que já estava, aquilo que já existia, aquilo que já tinha. Então, a gente ouviu muito nos noticiários esse tempo de pandemia que o número de divórcio cresceu, subiu assustadoramente. O pior, quem a gente achava que estava em uma instabilidade familiar também não estava, porque a turma da terceira idade, que na nossa visão é uma turma mais sábia, também começou a desmoronar, também começou a cair. Mas aonde está a raiz desse problema? A raiz desse problema está em não cumprir princípios bíblicos, em não viver uma identidade bíblica, tanto o homem quanto a mulher. Por quê? Porque os papéis foram invertidos, ou melhor, os papéis não estão sendo assumidos
nem do homem e nem da mulher. Existe uma necessidade de entender quem eu sou e como eu funciono dentro da minha casa, como eu agrego para a elevação, para o crescimento da minha família, como eu funciono para ser um bom esposo, como a mulher funciona para ser uma boa esposa, para ser um bom pai, uma boa mãe e um bom filho. Como eu agrego com isso? Gente, se nós não olharmos para essa questão, para a raiz do problema, a gente não vai resolver o problema que está lá fora, o problema social, da criminalidade, porque existem N questões que gera esse problema que o tempo não me permite debater contigo para falar sobre família nessa questão bem a fundo. Só que eu quero trazer um panorama geral, uma visão geral, para que você entenda como a tua família pode funcionar melhor. Ou melhor, pode ser uma família funcional. Como a tua família pode dar certo. O seu casamento, o seu relacionamento como pai, o teu relacionamento como mãe, a tua paternidade, a tua maternidade, como isso pode agregar no seio familiar. Eu começo falando que o propósito de Deus é abençoar a tua família. Deus, ele não constituiu família para serem destruídas. Deus constitui família e o propósito dele é abençoar a família. Mas por quê? O propósito de Deus é abençoar minha família e por que ela não é abençoada? Vou te explicar por que agora. Ela não é abençoada porque você precisa conhecer qual é a tua responsabilidade nessa parte de receber ou de manifestar a bênção do Senhor na sua casa, na sua família. Entendendo qual é o teu papel. E eu vou explicar daqui a pouco o papel fundamental. A crise é tão séria no seio familiar que a gente vê divórcio, a gente vê casamentos infelizes, tem casais que estão há muito tempo sem se falar, sem conversar, tem marido e mulher que estão debaixo do mesmo teto, mas estão divorciados. Bem-vindo, Ebson Cruz, bem-vindo todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos, essa aqui é a imersão. Hoje é o 4º dia da nossa imersão e o nosso tema é família, tá bom? Todo mundo bem-vindo, fica à vontade para comentar, fica à vontade para fazer sua pergunta. Na medida do possível a gente vai respondendo aqui. Pastor, como é que a minha família não funciona por causa disso, disso e disso? Como eu posso resolver um problema nessa questão familiar, financeira ou algo assim? Na medida do possível eu vou responder as perguntas aqui, tá bom? Fique à vontade, sejam todos bem-vindos para entender. Desde já agradeço quem está participando da imersão desde o primeiro dia, desde segunda-feira, que a gente está aqui nessa imersão. Eu estou aqui hoje à base do café, porque o dia foi muito puxado hoje, mas vamos lá. Eu quero abençoar a tua vida, fazendo você entender o que é a família. Bem-vindo, evangelista Alex Bruno. O que é a família? Primeiro, o princípio da família, eles têm sido perdidos. Olha só o que está acontecendo. Muitos relacionamentos conjugais estão por um fio a ser divorciados. Muitos filhos estão em depressão dentro de casa, tá? E muitos pais não estão tendo relacionamento com o filho. Muitos filhos não estão sabendo como lidar com a adolescência. Muitos pais não estão sabendo como lidar com a adolescência dos filhos. E a gente está um caos, gente. A gente está vendo uma crise instaurada familiar. E aí toda essa crise desencadeia, ela é despejada na sociedade. A sociedade não funciona como deveria funcionar. Mas vamos lá, eu quero te ajudar a colocar a tua família no trilho. Primeira coisa, princípios foram perdidos. Esses princípios que foram perdidos, eles destruíram, enfraqueceram os laços familiares. Por quê? Primeira coisa, primeiro princípio que foi perdido, e eu vou entrar aqui agora. Família, casamento, ela é uma aliança. O casamento é uma aliança, é um pacto, tá? E esse pacto é um pacto firmado entre 3 pessoas, o homem, a mulher e Deus. Isso é um casamento. O casamento é firmado, essa aliança é construída entre Deus, entre uma mulher, um homem e Deus. Esse pacto, ele é firmado em um altar, em promessas feitas um ao outro. É tão sério. O relacionamento conjugal entre o homem e uma mulher é tão sério que é o único relacionamento bíblico que a Bíblia diz que ele deve prosseguir
até que a morte separe. Observe isso aqui, entenda isso aqui. O quanto que é sério, e esse primeiro princípio sendo quebrado, todos os outros subsequentes também são quebrados. O relacionamento, o casamento, um pacto entre um homem e uma mulher é tão sério que a Bíblia diz, até que a morte os separe. Para um relacionamento entre pai e filho, a Bíblia diz o seguinte, ó, deixe o filho, o seu pai, a sua mãe, iniciar a sua mulher. Então vai ser, ó, você que tem filhos, é normal, em um dado momento da trajetória do teu filho, ele te deixar. Fica tranquilo, gente. Tem muita mãe, muito pai entrando em depressão porque chega o tempo do filho sair de casa e ele fica perdido. Por quê? Porque ele deixou de viver a vida dele para empregar para o seu filho. Só que eu falo sobre isso daqui a pouco. Só que eu quero dizer para você que o relacionamento, o teu filho um dia vai sair de casa. Se ele ainda não saiu, vai chegar o tempo de sair, dele constituir um casamento e construir uma família. Só que entre um homem e uma mulher, entre um marido e mulher, a Bíblia é bem séria quando ela diz até que a morte o separe. Pastor, e o divórcio? Há suas exceções, tá? Há exceções em que cabe o divórcio. Mas a princípio, é necessário que se entenda que uma aliança matrimonial ela é construída ou ela é firmada com a seguinte proposta, até que a morte o separe. Esse é o primeiro ponto que tem trazido uma fragilidade familiar. Porque os casais hoje, eles não casam com esse pensamento. A proposta hoje no relacionamento conjugal é, a gente casa hoje, se não der certo a gente separa amanhã. É aquilo que o Bauman vai falar sobre relacionamentos líquidos, relacionamentos dissolvidos. Na sociedade moderna, não precisa se firmar uma aliança no altar para constituir uma família. No relacionamento moderno, na sociedade moderna, é isso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, viu, irmão Florinda? Sobre essa questão do cordão umbilical. Segura aí, que a gente vai entrar nessa questão. A gente vai dar uma continuidade um pouco na live de ontem. Na sociedade moderna, o que acontece? Os relacionamentos são líquidos. Não precisa construir uma aliança no altar. Porque o cara vai dizer o seguinte, olha a desculpa dos homens, ou muitas vezes dos casais. A gente não precisa construir ou constituir uma aliança no cartório. A gente faz o nosso compromisso e segue a nossa vida. E se não der certo, a gente separa. Mas por quê que existe um receio de firmar uma aliança no cartório legal se você acredita que isso vai funcionar? Então entenda o problema de hoje. Hoje existe o tal do... Hoje os casamentos, eles estão sendo construídos não em cima de aliança, mas em cima de um contrato. E o contrato pode ser quebrado a qualquer momento, pode ser rompido a qualquer momento. Só que casamento não é contrato, casamento é aliança. Vai mandando pergunta aí, daqui a pouco tem uma pergunta na caixinha, daqui a pouco eu abro. Eu marquei meu cronômetro aqui para mim não perder o tempo. Na sociedade moderna é só ficar junto os trapos, tá tudo certo. É isso. E aí começa, Jardel, a fragilidade familiar. Porque a família é tão importante que na Bíblia, não tenho tempo para expressar para vocês isso aqui, mas na Bíblia, várias vezes o Senhor se apresenta com uma linguagem familiar. Não tenho tempo de falar sobre isso, mas vamos lá para vocês entenderem. E hoje, na sociedade moderna, é isso. Vamos juntar os trapos, morar junto e a gente não precisa afirmar. Poxa, eu te amo para morar junto contigo na mesma casa, mas eu não te amo para te levar para o altar. E o que acontece? Hoje na sociedade moderna, o homem ele ama a mulher para levar ela para a cama, mas ele não ama ela para levar ela para o altar, para firmar uma aliança. E olha o quanto que esse pacto ele é tão sério. Entenda isso aqui, vou falar um negócio forte aqui para vocês agora. Esse pacto ele é firmado em um altar e ele é firmado diante de Deus, o Ser Supremo, em que um homem faz uma aliança com a mulher. E esse pacto firmado no altar, ele é selado na cama. Ele é selado no leito conjugal do casal. Como? É natural, na sociedade moderna não acontece isso com frequência, isso não é normal.
É natural que a moça e o marido e o homem sejam levados puros, virgem até o altar. É a lei natural. Poxa, pastor, não sou mais virgem, não devo casar? Deve, irmão. Eu só estou te falando qual é a lei natural e eu estou te falando como o caso é sério, como o pacto é sério. Porque um homem e uma mulher que seguem até o altar, firmam a aliança virgem, eles vão para a cama e eles selam, e agora eles selam essa aliança num ato sexual. Quando o ímen da mulher é rompido e o sangue é derramado, na cultura judaica antiga, isso era muito sério. Porque era o maior pacto, a maior aliança firmada entre alguém era a aliança conjugal, porque no altar ele era firmado e na cama ele era selado. E ele era selado com o derramamento de sangue, quando no ato conjugal, do coito, do relacionamento sexual desse homem para com essa mulher, ela rompia o ímen e sangrava, era como se o relacionamento estivesse sendo selado com sangue. Você está entendendo a visão que eu quero passar para vocês? E isso constrói uma família. É tanto que a Bíblia leva isso tão a sério que ela diz que os homens casados de um ano, até de um ano abaixo, eles precisam ser, eles eram isentos da guerra, eles não precisavam ir para a guerra, eles tinham que ficar em casa e cuidar da sua esposa. Hoje é careta um jovem ser virgem, essa é a questão. É por isso que a família tem sido desvalorizada, tá? Não é algo que começou hoje, não é algo de agora, gente. É algo que vem, há muito tempo. Então a família vem sendo desvalorizada quando se desvaloriza o altar, quando se desvaloriza o relacionamento pacto, a aliança. Hoje, poxa, não deu certo, a gente separa. Não deu certo, cada um segue seu rumo, tá? Por que não deu certo? Porque não cumpre-se um fundamento, não cumpre-se papéis diante do altar. Então, é tanto, Jardel, e olha o que eu vou falar para vocês, o quanto que isso aqui é sério. Quando a gente perde a visão familiar e a importância da família, naturalmente, consequentemente, a gente perde a visão bíblica de Deus. A gente perde a visão bíblica de Deus. Porque a maneira que eu enxergo a família é a maneira que eu enxergo Deus. A Rania colocou o seguinte: tem mulher que reclama que está namorando há tantos anos e nunca casou justamente porque deu o que o homem queria. Isso desvaloriza o fato. Porque entendo isso aqui, não tenho tempo de falar isso e não dá para falar aqui, mas o sexo ele é algo para o casamento. A sociedade moderno, eu não vou falar sociedade, mas é algo cultural, dado do pecado, que destruiu e tirou e banalizou o sexo. E ele pode ser, e ele virou instrumento simplesmente de prazer e de egoísmo. E aí na vertente disso a gente tem a pornografia, o crime da masturbação, e fora isso tem outros tantos crimes de abuso sexual, de pedofilia, de zoofilia e outras tantas coisas que vêm a partir desse problema. Você está pegando a visão? Então, por que é importante a gente emergir e entender a proposta da família? Porque a proposta da família, ela glorifica a Deus. Ela exalta a Deus. A proposta da família nos aproxima de Deus. Quando se perde a centralidade do casamento familiar, do pacto, e hoje, poxa, não deu certo, separa. Não deu certo, a gente divorcia. E como eu disse, a turma da terceira idade tem senhor de 50, 60, 70, 80 anos separando. Por quê? Porque a sociedade moderna vive na proposta do hedonismo. Do hedonismo. Os jovens de hoje não querem casar justo porque já vive a vida de casado. Esse é um dos pontos. Agora, outro ponto, eu vou falar isso em uma live Café para Homem, sobre essa questão do jovem casar somente pelo prazer do sexo. E aí a gente cria outro problema lá na frente. Só que tema para outra live. Mas vamos lá. O Jardel colocou: essa satisfação sexual sem compromisso não é só o homem, é cultural. Toque no assunto de casamento para quem é do mundo. Esse é o ponto, Jardel. Esse é o ponto. Só que esse declínio moral, ele é pior quando a gente traz para o contexto da igreja. Porque no contexto da igreja ele está entrando. Tem muito cara que não quer casar. Ele está enrolando uma menina, há muito tempo, dentro da igreja. Pastor, não tenho condição. Mano, firma o teu compromisso, confia em Deus, honre Deus, que Deus vai prover tudo.
Agora você tem que ter culhões e caráter para assumir a responsabilidade. Tem cara, eu estou falando de família, eu vou entrar. Tem cara de 30 anos que ele quer fazer sexo com uma e com outra e não quer levar nenhuma para o altar. Porque enquanto ele está satisfazendo o desejo sexual dele, está tudo bem. Para que casar? Para que adquirir Eu quero um compromisso sexual, mas eu não quero um compromisso emocional. Você está entendendo? Vou falar sobre isso. Como o casal deve se comportar quando praticam sexo antes do casamento? Qual a repercussão desse pecado na vida da família que se inicia? Bacana a tua pergunta, Jonatas. Então, o que acontece? Beleza, errou. Vamos consertar. A gente não pode usar o erro de pretexto para seguir errando. Errou. Agora, pedir perdão a Deus, Deus é misericordioso para perdoar. Pedir perdão a Deus, pedir perdão à mulher que você desonrou talvez, pedir perdão para a família e seguir em frente. Tá? O problema é quando a gente acha que é normal. A família, pastor, vai vir consequências familiares. Poxa, toda maldição é quebrada na cruz, gente. Agora, o que me entristece é que tem muita gente usando do predisposto da desculpa. Poxa, já errei, para que casar? Não. Errou, beleza, agora é seguir em frente. Agora é dar um start e começar de novo. E prosseguir, e agora fazer do jeito certo. Poxa, tem consequência, assume a conta, assume o boleto, segue em frente. Tá? Não pode parar. Mas vamos lá. Nessa questão familiar, quando se perde a ideia do casamento, e o casamento é tão... Olha como eu disse, quando você perde a visão familiar, ela distorce também a tua visão espiritual. Porque o ápice de um casamento, o maior acontecimento da história, segundo a Bíblia, vai ser um casamento da noiva com o noivo. Cristo, igreja com Cristo, é um casamento. A Bíblia fala sobre bodas nupciais, sobre núpcias. Essa é a questão. E por que quando a gente acha que casamento é banal, ele afeta a nossa visão? 70%, isso aqui é índice, 70% dos jovens de dentro da igreja não são mais virgens. Você está entendendo? Poxa, pastor, e agora? Cara, se você não é mais virgem, tá bom, não fica se lamentando não. Levanta tua cabeça, assume um compromisso com a mulher e vai casa com uma mulher com compromisso, promete amar ela e se envolva com ela emocionalmente e tudo mais, e vai em frente. Agora não fica chorando também nos cantos, mas o que a gente precisa passar, e a intenção de passar isso aqui, é mostrar para a nossa geração emergente de que é preciso entender isso aqui, porque a família é a base de tudo. A família é a base da sociedade, a base espiritual, é a base da igreja. Poxa, a igreja está com problema, tá? Porque a família tá. Poxa, a igreja está fraca, tá? Porque as famílias estão fracas, tá? A gente vê hoje no âmbito familiar moça adolescente de 13, 12 anos grávidas. Por quê? Porque falta alguém para exercer paternidade. Agora eu vou entrar. Um dos pontos. Falei sobre casamento, pacto, aliança firmada em Cristo. Pronto. Vamos lá. Agora eu quero falar para você sobre deveres e responsabilidades dentro do relacionamento familiar. Isso aqui é importante, eu quero que você entenda. Quando Deus constrói ou quando Deus forma a família, ele dá deveres, responsabilidades a ambos. Ao homem, Deus dá uma responsabilidade dentro do casamento. À mulher, Deus dá uma responsabilidade dentro do casamento. Aos filhos, Deus dá uma responsabilidade dentro do casamento. A família ela começa a ser desconstruída quando surge uma máxima dentro do seio familiar, cada um por si, Deus por todos. Não é bem assim. Não é bem assim. E Josué, no capítulo 24, ele disse: quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu quero que você entenda, a primeira coisa, eu estou até escrevendo algo sobre isso, a primeira coisa que precisa ser impressa é que o homem, ele é o líder da sua casa. Estou falando sobre família. O homem, ele é o líder da sua família. Muitas famílias estão desfuncionais porque muitos homens não estão assumindo a liderança de dentro da sua casa. Muitas famílias estão se ruindo, quebrando. Cara, dentro de uma contenda, dentro de uma disrupção familiar, dentro de um problema familiar, pode até existir um ou dois culpados, mas só vai existir um responsável. Quem? O homem. Tá? E não é eu que estou falando, é a Bíblia quem diz, irmão. É a Bíblia quem diz. A tua mulher pode até ser culpada do problema,
Os teus filhos podem até ser culpados do problema, ou outra pessoa pode ser culpada, mas o responsável é o homem. Por quê? Eu já falo sobre a função da mulher dentro da família. Por quê? Porque o homem ele foi colocado como líder e cabeça dessa casa. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, em Efésios, dizendo o seguinte, ó, assim como Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Isso é liderança. É o cara liderar a família dele ao ponto de empurrá-la ela para perto de Deus. De levá-la ela a conhecer melhor a Cristo. Só que por que isso não acontece, gente, pelo amor de Deus? Isso não acontece porque a maioria dos caras estão mais preocupados com o futebol da quarta-noite ou de domingo do que de conhecer a Deus. A maioria dos caras, eles não estão discipulando a sua casa em Cristo ou vivendo uma piedade bíblica. Eles estão muito mais preocupados com uma moça que está passando na esquina de shortinho curto, com o futebol que vai passar amanhã, com o time dele favorito. Poxa, não sou contra o futebol, mas quando você não cumpre o seu dever familiar para exercer o teu hobby, para exercer o teu lazer, você está pecando contra Deus. Muitos acham que por ter casado com a pessoa com quem caiu antes do casamento, acha que está isento. Mas as consequências do pecado sempre virá isso, assume o boleto e vai em frente. Consequência tem, todo pecado tem consequência. Tem perdão e tem consequência. Só que pecou, não fica lamentando não. Levanta, assume a conta, vai vir, paga ela e vai embora. Segue em frente. Só que, dentro desse contexto familiar, o homem ele é o responsável por liderar a sua família e aproximar ela de Cristo. E aqui gera um dos maiores problemas da família. Falta liderança. E foi Deus quem constituiu essa liderança dentro da família. Liderança emocional, por exemplo. O que acontece? Muitos homens eles querem simplesmente, dentro do casamento, o sexo. Vou falar assim. Eles se relacionam sexualmente com as mulheres, mas não querem se relacionar com elas emocionalmente. Ou seja, eles querem o sexo, mas não querem o carinho, não querem dar a atenção, não querem dar o afeto, não querem dar o abraço, não querem escutar as suas esposas. E aí gera um problema. Ele quer satisfazer o desejo biológico dele, mas não quer exercer o seu papel dentro da casa para satisfazer. E tem muitos homens que as mulheres estão depressivas, precisando simplesmente de alguém para conversar, precisando simplesmente de um abraço. Mas a ignorância dele é tanta que ele acha que isso não é necessário. Ele acha que isso não é preciso. Ele acha que se ele demonstrar sentimento é sinal de fraqueza. Muitos homens caem nesse erro. Muitos homens acham que demonstrar sentimento é ser fraco. E aí surge a máxima, o homem que é homem não chora, homem que é homem não demonstra. É tanto que os caras se abraçam dando 2 tapas nas costas e se solta. Beleza. Claro, irmão, você não vai andar se abraçando com qualquer macho na rua, mas com a tua esposa, não é errado você demonstrar sentimento. Não é errado você deitar ela no seu colo e conversar com ela. Não é errado você fazer uma massagem e perguntar como é que ela está. Isso não é errado. Isso é exercer uma liderança e cuidar do emocional da tua casa. É sentar com os teus filhos e perguntar, e aí, como é que tá? E aí, como é que você tá? Você está mais perto de Deus ou não? Poxa, cara, faz uma pesquisa. E na maioria das famílias, infelizmente, coloca o cara para perguntar aos filhos dele se eles estão crentes ou não. Poxa, se ele está firme em Cristo ou não. Pastor, mas meu filho está indo para a igreja, é o suficiente? Não é, irmão. Não é. Porque a liderança bíblica dentro de casa, ela não é exercida com palavras, ela é exercida com exemplos. Você está entendendo isso aqui? O cara precisa ser exemplo no seu seio familiar. Ele precisa cumprir o propósito com a sua vida na íntegra. Ele quer simplesmente exercer, ele quer simplesmente guiar a sua família pelo grito, quando o grito não funciona. O que funciona é o exemplo. O que funciona é quando teu filho olha para você e enxerga que você ama a Cristo. O que funciona é quando alguém olha e vê que você é alguém piedoso, alguém que vive uma piedade bíblica e que ama a Deus. E aqui está o problema da disfuncionalidade familiar. Porque falta
liderança. Quando falta essa liderança, algumas mulheres são chamadas por força a assumir essa liderança. E elas até tentam, porque, mas não dá certo, porque quebra princípio. Outro ponto fundamental é o da paternidade bíblica. E muitas pessoas acham que dentro da casa, o homem muitas vezes é difícil se abrir até para a própria esposa. O homem, ele tem essa dificuldade, Jonathan. O homem, ele tem isso biologicamente na sua natureza. Ele tem dificuldade de conversar, de se abrir. Por quê? Porque sobre ele, eu vou falar já sobre as mulheres, porque sobre o homem pesa um ego de que tudo sempre tem que dar certo. Pesa sobre ele um ego de que se ele falhar, ele fracassa. Quando o homem ele não precisa se preocupar em ser o super-herói e resolver tudo, ou saber resolver tudo. Ele precisa se preocupar apenas de se movimentar em meio ao caos. Quando Deus pergunta para Adão, e quando no Éden está acontecendo um diálogo entre Eva e a serpente, Adão está ali do lado, irmão. Adão está ali escutando a Eva conversar com a serpente. E Adão está escutando quando a serpente diz, poxa, come do fruto, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Sabe qual é o problema de Adão? É que ele não se levanta da sua cadeira, não dá um chute na serpente, não bota ela para vazar do jardim. Porque Deus tinha dado a ele a obrigatoriedade de proteção, de proteger o jardim. Quando ele falha na proteção do jardim, o inimigo entra. Quando o inimigo entra, o inimigo ganha Eva. E quando o inimigo entra e ganha Eva, acontece o que a gente está acontecendo. A gente está o pecado. O homem cai. Então, qual era a função dele, irmão? Era se levantar, dar 2 bicudos na cabeça daquela serpente, botar ela para correr e falar, Eva, aqui você não vai mexer com isso, porque aqui a gente glorifica a Deus. E pronto. Ponto final. Só que Adão fica em silêncio. O silêncio de Adão abre uma porta para que o inimigo entre. E aqui está o problema. Muitos homens agem como Adão. Em meio a situações difíceis, o que o cara faz? O cara se fecha. O filho está nas drogas, o pau está quebrando, a mulher está 3 dias sem falar com ele. Ele sabe que tem um problema, só que ele não enfrenta, irmão. Ele senta e foge. Ele se esconde. Ele não encara o problema de frente. Poxa, pastor, mas e o que é que eu faço? Irmão, você tem que aprender a ser como Cristo é. Você tem que viver essa masculinidade, a tua família tem que funcionar biblicamente em Cristo. É aí que está o problema, irmão. Quando a gente acredita que, poxa, se eu me calar, poxa, eu vou me esconder, eu vou apenas ficar aqui, porque tem cara que ele chega em casa, a mulher vai conversar com ele sobre os problemas da casa, ele fica quieto, ele não se posiciona. E é dado a ele a liderança para se posicionar, porque ser líder é se movimentar em meio ao caos. Não quer dizer que eu tenho que saber a resposta para tudo. Não quer dizer que eu tenho que saber resolver tudo. Mas quer dizer que eu tenho que ter coragem para agir em meio a essa escuridão. Para agir em meio ao caos. Eu não sei o que estava acontecendo, o que passa na cabeça de Adão quando ele se cala quando a serpente está conversando com Eva. Mas ele não cumpre a sua postura. O problema hoje familiar é o silêncio de muitos homens. Eu falei isso na live aqui. O Martin Luther King disse o seguinte, olha, poxa, o que me espanta não é o barulho dos maus, é o silêncio do bom. Só que os bons não ficam em silêncio. Eu vou tentar colocar ela no Instagram, viu, Mônica? Ou no YouTube, vou tentar. Não consegui as outras, mas eu vou tentar. Mas vamos lá. O que assusta é o silêncio, mas os bons não ficam em silêncio, irmão. Os bons, eles precisam se posicionar. O homem, ele precisa se posicionar. Chega no teu filho e bate um papo com ele. Poxa, chega na tua esposa e pergunta o que não está funcionando. A tua família é a tua obrigação. A tua família é a tua responsabilidade. Lidere a tua família até a igreja. Lidere a tua família até a Cristo.
Tem muitos caras que a mulher vai para a igreja e ele fica em casa. Irmão, pelo amor de Deus, isso me sobe o sangue a enxergar certas situações como essa, porque a obrigação é dele de liderar. Veja Josué disse, eu não sei vocês, cara, mas eu e a minha família vamos servir o Senhor. Eu não sei tua casa, eu não tenho a ver com a tua família, mas a minha não, a minha eu assumo a responsabilidade e eu mando aqui. É essa autoridade que Adão perde no Éden quando Deus fala, cadê você? Porque ele perde essa autoridade. Só que essa autoridade é resgatada em Cristo. Quando Adão diz para Deus, eu não tenho culpa, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, a Bíblia, Jesus já age totalmente o contrário. Jesus, quando nós erramos, Jesus disse, olha, eu não tenho culpa nenhuma, mas eu assumo a responsabilidade e vou para a cruz. Olha o que o novo Adão fez. O velho Adão diz, foi a mulher que o Senhor me deu. O novo Adão, que é Cristo, diz, eu assumo a responsabilidade e vou para a cruz e morro por eles. Eu vou pagar a conta. Eu vou pagar o boleto. Essa é a questão. A família precisa... Irmão, tem isso aqui, ó, os puritanos. Deixa eu ver o que o Ebs colocou aqui e a gente já continua. Temos visto os pais encontrando dificuldade na adolescência dos filhos, e filhos acabando em casa tem se tornado o lugar mais chato por causa dentro de casa. Isso. Vamos falar sobre isso, vamos tentar. Vamos lá, 41 minutos, eu estou cronometrando aqui para dar certo. Vamos falar sobre isso então, daqui a pouco. E só que essa é a questão. E aí entra essa questão da paternidade. Vamos entrar então, vamos falar sobre essa paternidade. Que a função de criar filhos é do pai. Observe, Paulo vai dizer lá em Efésios, dizendo, olha, que os pais devem criar os filhos temendo a Deus. Na nossa sociedade moderna, ou há muito tempo atrás, os nossos avós talvez veio a onda de que, poxa, eu como homem vou trabalhar e minha esposa vai cuidar dos filhos. A responsabilidade é dela, da educação, só que segundo a Bíblia não é. Segundo a Bíblia, a responsabilidade de educação é do pai. Veja o que Jó faz. Eu gosto muito do exemplo de Jó. A Bíblia diz que Jó se levantava de madrugada e ele dizia o seguinte, olha, pode ser que meus filhos tenham pecados. Pode ser, eu não tenho certeza, eu não sei o que eles fizeram, mas pode ser que eles tenham pecados. Olha Jó, Jó se levanta, capítulo 1, versículo 5, se levanta de madrugada, só que Jó não vai orar sozinho, irmão. Jó não vai orar sozinho, Deus abençoe meus filhos. Jó chama os filhos dele, vem cá, turma, vem cá, vamos orar. Pode ser que vocês erraram, então vamos pedir perdão a Deus. Deixa eu ensinar vocês a cultuar. Deixa eu ensinar vocês a amarem a Deus. Deixa eu ensinar vocês a viverem uma vida íntegra diante de Deus. Só que Jó, ele não só fala, ele tem exemplo. Ele é íntegro, temente, fiel a Deus e se desvia do mal. Sabe por quê? Segura aqui que eu vou falar. Sabe por quê que tem muito pai que não chama a atenção do filho? É porque ele sabe que ele não tem moral para fazer isso. Ele não tem moral para fazer porque ele não tem exemplo. E aí o lar se torna um ambiente chato, como o Ebs falou, porque o lar que é para ser um lugar agradável. Amanhã, se liga só, eu vou dar esse recado aqui. Amanhã eu quero estourar a bolha da religiosidade, tá? Amanhã eu quero estourar a bolha da religiosidade. Nossa live de amanhã era outro tema, mas ontem à noite eu pensei nisso. Vamos estourar a bolha da religiosidade. Amanhã. E aí tem muita gente que vai para a igreja, vou dar um apejo aqui para vocês, que vai para a igreja para fugir do lar. Só que Deus não está recebendo o teu culto na igreja não, irmão. Deus não está recebendo a tua adoração se tu não está bem em casa. Isso é uma religiosidade que a gente impõe achando que Deus vai aceitar alguma coisa se dentro de casa está tudo desmoronado, está tudo destruído. Resolve teu problema dentro de casa, resolve teu problema na tua família e depois vá adorar o Senhor. Amanhã eu estouro a bolha da religiosidade aqui porque tem muita gente religiosa que precisa entender isso aqui. Mas vamos lá. Então, o problema é que hoje os dois trabalham, os filhos passam a maioria do tempo com outras pessoas. Gente, essa é uma das questões da sociedade pós-moderna. Na cultura, mas aí entra uma questão de que você entender que criar filho, irmão, dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer o tempo do lazer, a gente acha que... E aí a gente transfere a responsabilidade. Poxa, os nossos filhos estão sendo educados pelos youtubers. Os nossos filhos estão sendo educados pelo celular, pelas babárias eletrônicas, porque a gente não quer gastar tempo com eles. A gente não quer ensinar eles o caminho da piedade. E aí a gente acha que simplesmente porque está na igreja está bacana, e não está. Quando se torna adolescente ele sai. E aí
entra o que o Edson falou, que a gente não tem que falar só o não. A gente tem que explicar por que o não. E tem muita gente tendo filho por vaidade. Vou falar isso aqui. Tem muita gente que tem filho por vaidade. Vaidade de quê? Ah, poxa, eu quero ter um filho porque todo mundo tem, porque a sociedade cobra, porque... E aí eu entro agora no ponto. E tem muita mulher dando um carinho excessivo para os seus filhos. Por quê? O homem que ela tem, o marido dela, não ama ela como deve amar. Não ama ela como Cristo amou a igreja. O marido dela não entrega para ela o carinho que ela precisa. Quando ela não recebe isso, toda mulher ela tem necessidade disso. Quando ela não recebe do marido, ela vai entregar isso para o homem mais próximo dela, que é o filho. E aí ela quer ter um filho para satisfazer uma lacuna emocional que o seu marido deixa, e ela derrama isso sobre o seu filho. E isso gera toda uma decadência social, porque esse filho, ele se torna emasculado. E ele vai casar com a mulher querendo uma mãe, não a mulher. Querendo satisfazer o desejo sexual, mas querendo que ela haja como mãe para cuidar dele. E é por isso que tem muita mulher tem muita mulher sendo obrigada a cuidar dos filhos e do marido. Ela não tem só 1 ou 2 filhos, ela tem 1 ou 2 filhos e ainda tem um marido para cuidar. O cara não sabe se virar. Ela não tem coragem de deixar os caras sozinhos com o filho dentro de casa. Ela não tem coragem de deixar ela não tem coragem de dar a responsabilidade na mão deles. Então, tem essa cobrança dos filhos. Para que você quer ter filho, irmão? Aí entra outra questão do feminismo. E eu vou falar sobre o dever também das mulheres dentro desse relacionamento familiar. Porque tem muita mulher que não assume a sua missão de ser submissa, de honrar o seu esposo, de honrar a sua casa. Porque hoje, com a onda do feminismo, como o Fernando acabou de falar, os dois trabalham. É errado a mulher trabalhar? Não é errado a mulher trabalhar. Ela precisa da sua independência. É por isso que o lar ele precisa ser algo que gere unidade. É por isso que o lar precisa ter diálogo, ter comunicação, precisa ter conversa. Tem marido de mulher, irmão, que parece 2 estranhos dentro da casa. Eles não conversam, eles não brincam um com o outro, eles não tiram chacota da cara um do outro. Parece, não, você tem que manter o teu lar um lar saudável. Tu tem que manter o teu relacionamento um relacionamento saudável. Você tem que ter prazer de estar dentro da sua casa. E tem muita mulher que infelizmente não torna o lar um lar agradável, um lugar agradável. Tem muito marido que prefere estar no trabalho, estar com os amigos, do que estar dentro de casa. Porque ela não contribui na edificação desse lar. Entenda, o Provérbios vai dizer o seguinte, olha... a mulher sábia edifica a sua casa. Ela edifica. O que é edificar, irmão? É lançar parede em um lugar onde já tem fundamento, já tem alicerce. O alicerce é o teu marido. Você edifica e constrói em cima desse alicerce algo que seja produtivo para o bem da sua casa. Esse é o contexto da família bíblica em Cristo. E aí não funciona. E o que acontece? Eu quero uma fórmula mágica, pastor, meu esposo não está crente, eu quero saber se a gente pode fazer uma campanha para resolver o problema. A gente faz a campanha, mas você precisa, irmão, ouvir a palavra de Deus e ter algumas mudanças nas suas atitudes. Você precisa ouvir a palavra de Deus e deixar com que ela mude, com que a palavra, que a água lave você. Porque como eu disse ontem, tem mulher que se aproveita que o marido é um cara bom, piedoso, gente boa, e ela solta os cachorros no cara. Ela grita, ela desrespeita, ela desonra. Deixa eu falar um negócio pra você, irmã. Nenhum homem funciona se você não honrar ele. Nenhum homem funciona se você não o respeitar. É o código máximo de todo homem. Ele precisa ser honrado. Ele precisa ser respeitado. Ele precisa sentir que você, fala, meu homem chegou, o cara tá aqui, eu preciso fazer com que o ambiente do lar se torne agradável para ele. Por que há muito tempo atrás, não é que é certo, mas por que com os nossos avós funcionaram muito bem o fato de que o cara saía para buscar provisão, machão, bonezão, homenzão lá, saía todo
matutão para buscar a provisão, a mulher ficava em casa cuidando ali de tudo. Quando ele chegava, ela já estava com a comidinha pronta, preparada ali, posta à mesa para honrar ele. Poxa, o meu homem foi buscar a provisão, trouxe para dentro de casa e eu quero honrar ele. Eu quero ajudar ele a cumprir a missão dele. Por que a família não funciona? Porque falta. Tem muita mulher que quer assumir o lugar do esposo. Ela acha que o esposo dela é um rival. O cara não pode brigar com o filho que ela já grita com o cara. O cara não pode corrigir o filho que ela acha ruim. Que ela começa a gritar, que ela começa a escandalizar, sem falar aquelas que vão para cima, sem falar aquelas que vão agredir, porque confia que o cara não vai agredir. Então, o problema hoje é o que a minha esposa está falando, é empoderamento. A independência demais. Beleza, eu não sou contra a mulher trabalhar, não. Eu não sou contra. Eu quero que vocês entendam bem, senão vai dizer que eu sou machista. A mulher tem que trabalhar. Mas sabe qual é o problema? É que quando a mulher começa a trabalhar e às vezes ela ganha um pouco mais financeiramente que o esposo, ela quer bater no cara. Ela acha que manda na casa. Ela quer cantar de galo na casa. Deixa eu te falar um negócio. Outro problema familiar é a questão do financeiro. Existem dois problemas hoje que destroem casamento principais: sexo e dinheiro. Esse é um dos pontos que está em cima em causa de divórcio. Então, existe esse financeiro. Deixa eu te falar um negócio. No âmbito familiar, não existe o salário do homem, não existe o salário da mulher. Existe o salário familiar. Existe um planejamento familiar. Poxa, eu ganho mais do que você, eu que mando isso. Não, irmão. Você precisa entender isso, que existe um planejamento familiar. E a mulher, ela tem que ajudar o seu marido a cumprir a missão que ele tem de honrar a Deus. E ela precisa, a Bíblia diz que é melhor você morar no deserto do que com a mulher rixosa, do que com a mulher reclamona. Porque tem mulher que o cara até tenta, vamos lá, tem mulher que o cara até tenta, o cara quer ganhar um ponto com ela. Vamos lá, os caras agora já apanhou, vou falar um pouco na questão da mulher. Os caras até tentam ganhar um ponto com ela. Só que quando ele vai ganhar o ponto, que vai lavar uma louça, que vai limpar... Claro, irmão, isso não pode ser uma vez na vida não, viu? Faça isso sempre. Mas quando os caras vão para ganhar um ponto, ela não fez mais do que obrigação, hein? Até que enfim, achei que você não ia fazer isso, achei que você não ia mexer com isso. Eu vou ler uma pergunta aqui para me responder, que o tempo está acabando daqui a pouco, ó. Deixa eu ler. Uma amiga minha não sabe como chegar aos pais e falar que pecou, que teve relação antes do casamento. Vamos lá. Se você ainda está na live, deixa eu te falar. Bem sincero. Seja bem sincera, viu? Se você errou, se você pecou, se você mora com seus pais, vai lá, conversa com eles, procure alguém de confiança, procure alguém que repasse confiança, converse. Você precisa conversar com seus pais. Na minha visão, você talvez, se não der certo para casar, não é obrigado a casar com esse cara. Se não ama, se ele não te ama, se foi algo que aconteceu fora de um deslize, todos nós estamos sujeitos. Não há uma obrigatoriedade de casamento. Isso é um erro da igreja. Amanhã eu vou falar sobre isso. Me lembre para falar para quebrar essa bolha religiosa aí. E o jovem caiu, tem que casar. Vamos parar com isso, porque isso tem gerado muito desgaste no casamento aí. Caiu, irmão? Beleza. Não a gente tem que trabalhar antes de cair. Se caiu, a gente tem que ter outro tratamento, tá? Mas procure uma forma de conversar. Confie neles. Procure uma forma de conversar. Fale, não esconda. Pare, isso prejudica você. Confesse com o seu pastor. Se levante, segue em frente, viu? Porque você precisa continuar. Então vamos lá. Essa foi a pergunta, só tinha essa. Eu só tenho mais 7 minutos para a gente encerrar a live. Então, falando sobre isso, é isso que acontece dentro de um relacionamento familiar. É por isso que a família está disfuncional, a igreja está disfuncional. Porque amanhã eu falo sobre a bolha religiosa. A gente quer ter uma família bagunçada e quer chegar na igreja e glorificar a Deus. E o evangelho é integral. O evangelho é inteiro, irmão. Não divide a tua vida, não. Então, a família existe para glorificar a Deus. A família existe com propósito. A família existe com uma obrigação de elevar a moral social. Não é a família, não é a igreja, é a família que vai levar, para a igreja, não é a igreja para a família. A tua família precisa ser também uma igreja.
A tua família precisa ser uma igreja que glorifique a Deus. O teu marido precisa ser o teu pastor. Ele precisa ser o teu líder espiritual dentro da tua casa. Certo dia alguém me perguntou, pastor, posso fazer isso? Eu falei, o que teu marido diz? O que teu esposo pensa sobre a respeito? Ele é o teu pastor, eu sou teu pastor na igreja. E a gente vive nessa bolha religiosa de querer manter os crentes no cabresto. Vamos quebrar isso aqui amanhã, eu vou explicar isso aqui para você. Eu preciso explicar muito bem isso aqui para você não sair dizendo que eu estou falando heresia por aí. Olha, o Fernando disse que a mulher está do lado ouvindo. Até aumentou o volume. Amém, glória a Deus. Deus toque no coração dela, irmão Fernando. Mas vamos lá, gente. Essa é a questão. A tua casa precisa glorificar a Deus. A tua família precisa glorificar a Deus. O reino de Deus precisa ser manifestado dentro da tua casa. Você, como um homem, uma mulher de Deus, precisa viver esse evangelho bíblico e se tornar aquilo que Deus quer para você. A tua família tem que ser funcional. A tua casa tem que ser funcional. Por quê? Porque a tua casa ela vai contribuir para a igreja. Entendeu? A tua casa é que vai elevar a igreja. A tua casa é que vai elevar o reino de Deus. E aí, quando você não percebe o quão é importante que a família funcione de forma clara, quando você deixa de exercer sua missão como mulher, o homem, como homem de Deus, como líder espiritual, como aquele que lidera a casa, como aquele que conduz a família. Então, exerça o culto doméstico dentro da sua casa. Exerça o culto. Conheço mulheres que têm um bom esposo e não valoriza. Fico agoniado com isso. É uma das questões. É uma das questões, irmã Florinda. Essa é uma das questões. Porque tem muita mulher que não valoriza, às vezes, porque o cara é um cara bom. E a mulher acha que só o cara precisa mudar. O maior erro de muitas mulheres é esse, é achar que só o homem precisa mudar. Só que não. Ela também precisa mudar. Porque o evangelho não exige que eu mude o outro. Entende isso aqui, irmã? O evangelho não exige que você mude o teu marido, não. O evangelho exige que você mude a você mesmo. E a mudança provocada em você gera mudança no teu marido. Entendeu? Pedro disse, se o teu marido não é crente, ganhe ele em silêncio, pelo exemplo. Eu também vejo muito isso. Muita mulher que não valoriza o esposo que tem, e vice-versa também tem. Só que a irmã precisa também exercer isso. Para de chantagear, para de manipular, para de querer controlar o casamento. Não, não é tua função não, irmã. Não é tua função. Você pode até opinar, você pode até falar, meu bem, por que não assim? Mas se ele decidiu, irmã, ele quem decide. É ele que é o líder. E tu, cara, assume a posição. Assume isso, escute, claro, você não vai agir de forma autoritária. Você não vai gritar dentro da sua casa. Escute a tua esposa, mas a decisão final é tua. E tome decisões não pensando em você. Não pense em você, porque esse é outro ponto que todo homem precisa entender. Ele precisa morrer. Se liga nessa aqui. Casamento é o seguinte, quem entende primeiro, morre primeiro. Por quê? Porque é abrir mão de algo individual para um bem coletivo. É abrir mão de algo para mim, para um bem geral. Essa é a questão. O homem, ele precisa, o propósito dele é para que ele morra todos os dias em favor da sua esposa. A esposa precisa ser submissa. Qual a mulher que vai ter dificuldade de ser submissa ao marido, que ama ela como Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Então, o problema da disfuncionalidade familiar, e isso alcança os filhos, e isso alcança a sociedade, é quando a gente deixa de viver o princípio da palavra de Deus. Porque se o teu marido, se o teu filho olha para você e vê você honrando a tua esposa, ele não vai mexer com a mocinha na rua e vai querer transar com ela simplesmente pelo prazer. Ele entende que ele precisa ter um compromisso moral com ela. Ter um compromisso moral antes de ter um compromisso sexual. Se você exerce a paternidade e ensina a sua filha como uma mulher ser valorizada, ela não precisa se deitar com o primeiro playboy que ganha ela na conversa e quer levar ela para a cama, porque ela não tem ausência ou necessidade de aceitação, porque ela tem paternidade. O maior problema social se chama paternidade. E no âmbito geral é a paternidade cósmica. Qual é a paternidade cósmica? Quando o homem perde o relacionamento com Deus. Gente, acabou, 30 segundos.
Deus abençoe. Obrigado por você estar participando da nossa imersão. Foi top, foi bênção. Tira um print aí, posta para alguém, manda aí para alguém, tá bom? Convida alguém para estar amanhã, que amanhã a gente vai quebrar, estourar a bolha da religiosidade. Te convido aqui porque vai ser quente. Vamos quebrar com esse negócio aí e vamos viver um tempo novo de imersão. Deus abençoe. Tira um print aí. Deus abençoe.